Em um mundo que raramente silencia, cada pensamento cultivado, cada palavra proferida e cada ação realizada ao longo de uma existência funcionam como os arquitetos silenciosos de uma identidade. Existe uma compreensão profunda de que a liderança não é um destino alcançado por acaso, mas uma construção contínua que se manifesta no presente. Aqueles que se encontram na posição de guiar outros, seja em grandes corporações no continente americano ou em pequenos núcleos comunitários, carregam consigo o peso e a honra de tudo o que viveram até aquele instante. O ato de liderar, muitas vezes visto como algo restrito a altos cargos executivos, na verdade permeia todas as camadas da vida humana. Ele se revela na dinâmica de um grupo de voluntários que se reúne sob a luz suave de uma noite de trabalho, na coordenação de uma equipe esportiva juvenil em um campo ensolarado no final de semana, ou na gestão complexa e emocional de uma família numerosa. A liderança é, em sua essência, uma arte multifacetada que não se prende a rótulos ou escalas de grandeza. A capacidade de inspirar um filho no ambiente doméstico, de organizar as tarefas do lar com harmonia e de motivar os entes queridos a alcançarem seu potencial, guarda uma semelhança surpreendente com as competências exigidas em um conselho executivo de um grupo empresarial de alcance global. O que muda é o cenário, mas o núcleo da liderança permanece o mesmo: a influência humana e a busca por um objetivo comum. Há um reconhecimento crescente de que o desejo de aprimorar essas capacidades não é apenas uma busca por sucesso pessoal, mas um chamado para atender a uma necessidade urgente que ecoa em todos os cantos da sociedade moderna. Ao observar o panorama atual, percebe-se um clamor por orientações mais sólidas e autênticas. Governos em diversas partes do mundo enfrentam dificuldades monumentais para encontrar um foco claro, lutando para liderar não apenas suas nações, mas as suas próprias estruturas internas, muitas vezes falhando em completar os ciclos para os quais foram designados. No setor privado, empresas de todos os portes navegam por mares de complexidade e concorrência feroz, onde as equipes de gestão frequentemente se sentem perdidas diante da pressão por resultados imediatos. Até mesmo no esporte, a busca por consistência parece uma meta inalcançável, resultando em uma rotatividade exaustiva de técnicos e estrategistas. A carência de uma liderança eficaz é sentida de forma dolorosa nos setores públicos e nas instituições fundamentais. Sistemas educacionais enfrentam fragilidades e hospitais operam no limite de suas capacidades, muitas vezes por falta de uma visão que saiba gerir recursos e pessoas com sabedoria. Escândalos éticos e crises em unidades familiares, que por vezes vivem em um clima de tensão constante, servem como lembretes sombrios de que sem uma fundação sólida de princípios, a liderança desmorona. Diante desse cenário, surge uma pergunta que ecoa na mente daqueles que buscam a excelência. Quem são as figuras que realmente inspiram confiança e admiração? Muitas vezes, a mente viaja para figuras de grande visibilidade, nomes que se tornaram sinônimos de sucesso e inovação em setores tecnológicos ou financeiros. No entanto, a verdadeira inspiração frequentemente reside em papéis de menor prestígio aparente, mas de impacto profundo. Pode ser o gestor que sabe ouvir, o coordenador pedagógico que transforma a vida de estudantes, o presidente de uma associação de moradores que luta por melhorias no bairro, ou o cônjuge que mantém a estabilidade do lar com mãos firmes e coração aberto. A jornada para se tornar esse exemplo de liderança começa com a disposição de olhar para dentro e reconhecer que o arsenal de ferramentas disponível é vasto, mas muitas vezes subutilizado. O convite para essa transformação está posto, sugerindo que o crescimento real exige tempo para ponderar e coragem para evoluir, deixando um legado que será lembrado por gerações. O caminho para a excelência na liderança exige um confronto direto com a realidade das próprias capacidades. Muitas vezes, indivíduos em posições de comando operam com apenas uma fração de seu potencial, permitindo que ferramentas valiosas fiquem cobertas pela poeira da rotina, enquanto se apegam a fraquezas que funcionam como âncoras, impedindo o progresso. A verdadeira evolução de um líder ocorre quando ele decide dedicar tempo à autorreflexão, questionando não apenas como deseja crescer,
mas como deseja ser percebido e lembrado por aqueles que cruzam seu caminho. Esta busca por desenvolvimento envolve mergulhar em temas cruciais, como a autoliderança, o entendimento profundo das próprias motivações e a exploração de diferentes estilos de gestão que se adaptem às necessidades do grupo. No entanto, um dos maiores desafios enfrentados por quem lidera é a tendência humana de viver em um emaranhado de falsidades sociais. Em muitos contextos, criou-se uma cultura onde as pessoas raramente expressam o que realmente pensam, optando por um conformismo que mina a integridade do ambiente. Esse fenômeno se manifesta de forma clara no dilema entre o sim e o não. Quase todos, em algum momento, já foram culpados de dizer não quando o coração gritava sim, ou de concordar com algo enquanto a mente protestava em silêncio. As razões para esse comportamento são variadas e muitas vezes compreensíveis sob uma ótica superficial. O desejo de não magoar ou irritar os outros, a vontade de permitir que o interlocutor ganhe uma discussão para evitar conflitos, ou simplesmente a resistência em sair da zona de conforto. Para um líder, contudo, esse padrão de comportamento é insustentável. Ao assumir a responsabilidade sobre outras pessoas, o padrão ético e comportamental deve ser elevado. Não importa o tamanho da equipe ou a natureza da organização. As palavras, as ações e as decisões de quem lidera possuem um efeito cascata que pode moldar o destino de muitos. Quando um líder falha em ser nítido em suas posições, a equipe inteira sofre as consequências de uma direção nebulosa. A desonestidade nas comunicações, mesmo quando motivada por uma suposta gentileza, cria uma base frágil, onde a confiança não consegue florescer. A análise desse cenário revela situações cotidianas onde a clareza se perde. Imagine a pressão sobre um gestor em uma grande metrópole europeia quando lhe é solicitado que assuma ainda mais trabalho, mesmo sabendo que a capacidade de sua equipe já foi ultrapassada. Se ele diz sim apenas para parecer prestativo ou evitar um confronto com seus superiores, ele não está sendo um bom líder. Pelo contrário, ele está condenando seus liderados ao esgotamento e à frustração, pois a carga de tarefas não poderá ser distribuída de forma justa ou eficiente. A aparente harmonia do sim imediato esconde uma tempestade futura de prazos perdidos e moral baixa. Da mesma forma, o compromisso com a verdade é testado quando prazos impossíveis são impostos a projetos complexos. Aceitar um cronograma irreal por medo de parecer incompetente ou para agradar clientes e diretores é uma forma de negligência. O impacto dessa falta de nitidez é devastador. A qualidade do trabalho cai, o estresse aumenta e a autoridade do líder é questionada quando o inevitável fracasso se concretiza. A liderança autêntica exige a coragem de ser o ponto de resistência contra a irrealidade, estabelecendo limites que protejam a integridade do trabalho e o bem-estar das pessoas. O conflito central, portanto, não é entre ser bom ou mau, mas entre ser honesto ou ser apenas agradável, à custa da verdade e da eficiência. Aprofundando-se na mecânica das interações de liderança, percebe-se que o hábito de concordar falsamente pode se infiltrar em níveis hierárquicos sensíveis. Há momentos em que um líder é questionado se concorda com a visão de um superior sobre um tema de vital importância. O impulso natural, muitas vezes ditado pelo instinto de preservação ou pelo desejo de não causar atritos na alta gestão, é o de acenar positivamente, mesmo quando as convicções internas apontam para uma direção oposta. Essa concordância silenciosa é uma abdicação da responsabilidade intelectual. Ao não expressar uma divergência construtiva, o líder priva a organização de uma perspectiva necessária e, ao mesmo tempo, traz sua própria integridade. Outro cenário crítico ocorre diante de cortes orçamentários ou de pessoal que são claramente descabidos. Em muitas organizações na América Latina ou no continente americano, cortes são vistos como medidas de eficiência necessárias, mas um líder que conhece a operação sabe quando essas reduções tornarão o cumprimento das metas algo impossível. Dizer sim a tais cortes, sem apresentar uma defesa sólida do que é necessário para o sucesso, é um desserviço à equipe e à própria missão institucional. O líder torna-se cúmplice de um fracasso anunciado apenas por não ter tido a força de sustentar um não fundamentado no início do processo.
Essa dinâmica de submissão à vontade alheia, em detrimento da verdade factual, cria um ambiente onde a mediocridade se torna a norma. Quando as opiniões reais são sufocadas, a inovação morre e os erros se repetem. O desenvolvimento emocional de um líder passa pelo entendimento de que a harmonia artificial é, na verdade, uma forma de conflito reprimido. A tensão que se evita no momento de uma conversa difícil acaba se manifestando mais tarde na forma de ressentimento, rotatividade de funcionários e resultados abaixo do esperado. A verdadeira profundidade da liderança reside na capacidade de navegar por essas águas turvas com transparência e firmeza. É fundamental observar o subtexto emocional que envolve esses momentos de decisão. O medo de ser visto como alguém difícil ou não colaborativo muitas vezes pesa mais do que o compromisso com o resultado final. No entanto, a história mostra que os líderes mais respeitados não foram aqueles que sempre disseram o que os outros queriam ouvir, mas aqueles que tiveram a clareza de expor os riscos e a coragem de defender o que era certo. A honestidade, nesses casos, funciona como uma bússola que orienta a equipe através das incertezas, oferecendo um solo firme onde todos sabem exatamente onde pisam. O progresso intelectual de quem lidera também envolve reconhecer que o silêncio diante de um erro ou de uma injustiça é uma forma de endosso. Quando se permite que a equipe caminhe em direção a um precipício apenas para manter uma fachada de concordância, o líder perde seu propósito fundamental. A evolução exige uma ruptura com esse ciclo de desonestidade passiva. É necessário cultivar uma mentalidade onde a verdade seja valorizada acima do conforto imediato. Somente assim é possível construir uma narrativa de liderança que seja verdadeiramente inspiradora e capaz de gerar transformações reais no ambiente de trabalho e além dele. No coração da jornada de um líder, existe um ponto de virada, onde o silêncio deixa de ser uma escolha segura e se torna um obstáculo para o próprio destino. Esse clímax se manifesta não apenas no que se aceita indevidamente, mas também no que se recusa por medo. Há uma face oculta da desonestidade que ocorre quando o indivíduo diz não para oportunidades que poderiam elevar sua carreira e sua equipe a novos patamares. O motivo, muitas vezes, é o conforto enganoso da zona de segurança. Recusar uma promoção significativa, por exemplo, sob o pretexto de que ainda não se está pronto, quando no fundo o que existe é o temor do desconhecido ou da responsabilidade ampliada, é uma forma de negar o próprio potencial. Situações assim ocorrem com frequência em grandes centros corporativos na Europa ou na Inglaterra, onde a visibilidade é alta e o medo da exposição pode ser paralisante. Imagine uma chance de realizar uma apresentação para uma diretoria global, uma plataforma que daria um destaque fantástico não apenas ao líder, mas a todo o esforço de sua equipe. Se esse líder diz não porque se sente desconfortável ao falar em público ou porque prefere a sombra dos bastidores, ele está, na verdade, sabotando o crescimento daqueles que dependem de sua representação. Esse não desonesto é um ato de egoísmo disfarçado de modéstia, que priva o grupo do reconhecimento merecido. A revelação crítica surge quando o indivíduo percebe que sua hesitação em assumir projetos de grande exposição não protege ninguém, ela apenas limita o horizonte de possibilidades. Liderar uma equipe de projeto complexa, apesar do frio na barriga e da pressão inerente, é o que forja o caráter e a experiência de um gestor de sucesso. A verdadeira traição à liderança é o ato de recuar quando se deveria avançar. Este é o momento em que a trajetória de uma vida pode mudar drasticamente, o instante em que se decide que a sinceridade consigo mesmo é mais importante do que a proteção do ego. A transição para uma postura de integridade absoluta exige que se pare de agir de maneira desonesta com os próprios desejos e capacidades. É preciso encarar o espelho e admitir que o medo é o que tem ditado as respostas, e não a sabedoria. Quando essa consciência desperta, a estrutura de decisões começa a se transformar. O líder entende que cada sim e cada não carrega uma carga moral e prática imensa. A partir dessa clareza, a vida deixa de ser um jogo de aparências e passa a ser uma busca por autenticidade. Esse turning point redefine o futuro.
Ao abraçar a honestidade radical, o líder descobre uma nova fonte de energia e autoridade. Não se trata mais de tentar agradar a todos ou de se esconder das luzes da ribalta, mas de agir de acordo com o que é necessário para o bem comum e para a própria evolução. As consequências dessa mudança são imediatas. A comunicação torna-se mais limpa, as expectativas ficam mais nítidas e a equipe sente que está sendo guiada por alguém que possui um centro firme. O peso da falsidade é substituído pela leveza da verdade, permitindo que a liderança flua de forma natural e poderosa. Após o despertar da consciência sobre a importância da honestidade, inicia-se o processo de resolução e a colheita das consequências dessa nova postura. A transformação não acontece de forma instantânea, mas através de pequenas e constantes ações diárias. Antes de se deparar com o próximo dilema entre o sim e o no, o líder aprende a importância de reservar um tempo para a reflexão. É nesse espaço de silêncio interior que se determina qual resposta é verdadeiramente ideal para cada situação, pesando os valores em jogo e o impacto a longo prazo. A coragem de dizer sim começa a florescer, especialmente para aproveitar as oportunidades que provocam ansiedade e medo por serem territórios desconhecidos. Ao sair da zona de conforto, o líder descobre que o crescimento real está exatamente onde o receio costumava habitar. Dizer sim para um novo desafio, mesmo que isso possa inicialmente chocar ou magoar aqueles que estavam acostumados com sua passividade, é um ato de afirmação. Significa erguer a cabeça e superar a timidez ou a introversão em prol de um propósito maior. Essa nova atitude irradia uma confiança que a equipe percebe e passa a respeitar. O ambiente, antes marcado por incertezas veladas, começa a se estabilizar sob a luz da transparência. Ao mesmo tempo, o líder encontra a força interior para resistir e dizer não. Isso se manifesta na recusa em aceitar feedbacks, pedidos ou conselhos que não se alinham com a direção estratégica ou com a ética do trabalho. A comunicação torna-se assertiva e clara, despida de desculpas desnecessárias ou rodeios. Ao adotar uma postura impassível diante das críticas e da pressão dos colegas, o líder demonstra que sua bússola moral não é movida por ventos externos, mas por princípios sólidos. Ele aceita com serenidade que poderá contrariar colaboradores ou superiores, compreendendo que a desaprovação temporária é um preço pequeno a pagar pela integridade sustentável. As consequências dessa mudança de comportamento são profundas. Internamente, o líder experimenta uma redução drástica no estresse, pois não precisa mais carregar o fardo de sustentar mentiras ou promessas impossíveis. Externamente, a equipe ganha um senso de segurança e previsibilidade. As pessoas sabem que quando o líder diz algo, aquilo é a expressão da verdade. Esse alinhamento entre pensamento, palavra e ação cria uma cultura de confiança radical, onde os problemas são resolvidos mais rapidamente e a colaboração se torna genuína. A transformação que ocorre no indivíduo reflete-se na saúde de toda a organização. Essa fase de resolução é também um período de aprendizado sobre a resiliência. Nem todos reagirão bem à nova clareza do líder. Alguns podem se sentir desconfortáveis com a perda de privilégios que a ambiguidade permitia. No entanto, o líder resiliente mantém-se firme, sabendo que a fundação da liderança de sucesso é construída sobre a rocha da verdade, e não sobre a areia da conveniência. A settling emocional que se segue a essa fase traz uma paz profunda e a certeza de que o caminho escolhido, embora desafiador, é o único que leva à verdadeira excelência. A jornada através da descoberta e da prática da honestidade na liderança culmina em uma compreensão mais profunda sobre a própria natureza do sucesso. Ao final, percebe-se que ser um líder admirável não se trata de possuir um cargo pomposo ou exercer poder sobre outros, mas de manter uma coerência inabalável entre quem se é e o que se faz. O ato de alinhar as intenções com as palavras e as ações é o que separa os líderes comuns daqueles que deixam uma marca indelével no mundo. A liderança, portanto, revela-se como um processo contínuo de autotransformação, um investimento constante em hábitos e atitudes que priorizam a clareza e a integridade.
O legado de um líder que domina a arte de dizer sim e não com precisão é uma equipe fortalecida e uma cultura de respeito mútuo. Ao longo do tempo, as pessoas ao redor não apenas admiram essa figura, mas sentem-se inspiradas a adotar padrões semelhantes em suas próprias esferas de influência. Cria-se um círculo virtuoso, onde a verdade gera eficiência e a eficiência gera resultados que beneficiam a todos. O sucesso deixa de ser uma meta numérica e passa a ser uma qualidade de vida e de relacionamento, manifestada em cada projeto concluído e em cada obstáculo superado com transparência. Olhando para trás, as situações que antes pareciam dilemas insolúveis, agora são vistas como oportunidades de exercício da firmeza e da visão. A timidez e o medo, embora possam ainda sussurrar em momentos de grande pressão, não possuem mais o controle sobre o leme da decisão. O indivíduo torna-se o mestre de sua própria narrativa, consciente de que sua jornada até aqui o preparou para as responsabilidades que carrega. Cada desafio enfrentado e cada verdade dita foram os degraus necessários para alcançar o patamar de uma liderança que é, ao mesmo tempo, potente e humana. A essência dessa reflexão final reside na percepção de que a vida é curta demais para ser vivida sobre o véu da falsidade. O mundo carece desesperadamente de pessoas que tenham a coragem de ser quem são, sem as máscaras do conformismo. Na humilde região ou em qualquer parte do globo, a necessidade de autenticidade é universal. Ao escolher a sinceridade, o líder não apenas melhora sua própria trajetória, mas oferece um serviço inestimável à sociedade, provando que é possível alcançar grandes feitos mantendo as mãos limpas e o coração alinhado com a mente. Que esta compreensão sirva como um guia permanente, um lembrete de que a liderança de sucesso é feita de 100 lições, mas que todas elas repousam sobre o pilar fundamental da integridade. Que a busca pelo aprimoramento nunca cesse, e que a coragem de ser verdadeiro continue a ser o farol que ilumina os caminhos da inovação e da harmonia. O convite para ser o melhor líder possível permanece aberto, aguardando que cada decisão seja um passo firme em direção a um futuro construído com a força da verdade e a clareza do propósito.